Às vezes as pessoas reclamam das férias prolongadas, né, do pessoal do Judiciário, principalmente do pessoal do Supremo e tal. Mas às vezes a gente pensa se não é melhor que fiquem em férias, né? Tem uma sequência de decisões, nós vamos falar especialmente de uma delas, mas vale mencionar aqui, desde uma decisão do Moraes que derrubou uma outra decisão de outra instância, o Judiciário havia reconhecido um vínculo empregatício entre uma médica e um hospital. A médica era registrada, na verdade, como PJ, né? Em tese, era uma relação entre empresas. E o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região falou não. Claramente ela era uma funcionária, cumprindo horário, por anos e anos. De 1996 a 2013. Prestou serviços ao hospital, porém, oficialmente, como pessoa jurídica. E aí, quando houve desligamento, ela foi à justiça dizendo que era empregada e, portanto, queria receber um valor correspondente aos seus direitos como empregada, como funcionária. E o tribunal olhou a situação e falou, não há dúvida, isso aqui não é uma relação entre empresas, é uma relação entre patrão e empregado. E deu razão a ela. Mas o Alexandre de Moraes decidiu que não. E, basicamente, o que ele fez, vai muito além do caso, né? É dizer o seguinte, atividade fim também é terceirizável. Né? Atividade meio e atividade fim recebem o mesmo tratamento. Então não é só, eu posso terceirizar a segurança da fábrica, mas eu não posso terceirizar a produção, não posso tratar meus operários como empresas, pessoas jurídicas. E esse é o entendimento assentado. Não é? E aí vem a ideia de que não. Também a atividade fim, aquilo para o qual ou para a qual existe a empresa, pode ser feita por empresas, por pessoas tratadas juridicamente como empresas, pessoas jurídicas. E, claro, desaparece assim uma série de direitos que a relação entre empregador e empregado, patrão e empregado, deve respeitar. Essa relação deve respeitar uma série de direitos de ambos. Mas nós temos tido nos últimos anos decisões que vão removendo direitos de um lado, do trabalhador. E havia decisões assentadas a respeito disso. Mas agora Alexandre de Moraes inaugura um novo capítulo. Dizendo não. Ele invocou todos os precedentes e decidiu o mérito já definitivamente, julgando improcedente o pedido da médica. Ele nem falou assim, não, isso aqui é uma medida liminar. Né? O caso será tratado pela corte. Não. Decidiu o mérito já definitivamente. O Alexandre de Moraes. E também mencionou julgamento que teve relatoria do Roberto Barroso, que assentou esse julgamento com relatoria do Barroso a constitucionalidade da terceirização de atividade fim ou meio. O Barroso, as pessoas, o Barroso, o progressista, primeiro que essa palavra não quer dizer nada. Nada, absolutamente nada. Ela não traz nenhuma base teórica, nenhum conceito. É uma palavrinha. Né? Um rótulozinho que os tempos modernos, os tempos atuais amam esses rótulozinhos que não dizem nada. O Barroso
já está com um histórico respeitável de decisões contrárias aos trabalhadores. Aliás, o voto dele a respeito do corte de pensão é um troço lamentável. Ele diz, não, pensão não é para manter o nível de vida. Pensão é ali até a pessoa conseguir outra coisa. Isso é tão deslocado, tão alienado da realidade social brasileira. Barroso já tem um histórico de decisões contrárias aos trabalhadores e aos pobres, né? E agora vem essa aí, claro, não é nem o caso da médica especificamente, mas o conceito que se estabelece. A questão é um conceito à revelia da Constituição? O Edson Gonçalves, nosso ouvinte, ele até me mandou aqui uma outra decisão, que é a questão do fim da idade mínima para aposentadoria, a maneira como se atinge as chamadas aposentadorias especiais para ofícios especiais. E basicamente a decisão do Supremo, de novo passando pelo Barroso, é o seguinte: o sujeito trabalha numa mina, embaixo da terra. Teriam os ministros ideia do que é passar 10, 15 anos sob a terra? O que acontece com os pulmões, para não citar outras consequências, inclusive para a saúde mental, para a saúde física em geral, para a coluna. Os riscos constantes, eu diria permanentes, né? Risco de morte. E o ar insalubre. Mas, para ficarmos só nas consequências, para os pulmões. Mas não, vamos universalizar o conceito. Né? Vamos universalizar. Então ele deve, o tempo de serviço dele não tem de ser diferente. Tem. A não ser que o princípio seja fazer com que o maior número possível de pessoas não desfrute da aposentadoria. Morra antes ou morra pouquíssimo tempo depois de conseguir a aposentadoria. E há outras decisões. Revisão de vida toda. É mais uma que vem por aí essa semana, hein? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é uma decisão do STJ, de um juiz federal, é uma decisão do Supremo. O martelo foi batido em dezembro e o texto final publicado em abril deste ano. Decisão do Supremo. Contestada pelo INSS, mas daquela maneira, não, queríamos esclarecimentos e tal, como é que fica, enquanto isso vamos suspender. E aí já decidiram, em cima da decisão anterior, já decidiram que quem já havia entrado na justiça e havia perdido um abraço, não pode requerer, quer dizer, o sujeito não pode contestar uma decisão judicial, mas o INSS pode contestar uma decisão do próprio Supremo, perante o próprio Supremo e convencendo os ministros do Supremo. É sempre na mesma direção. Por isso que dizíamos antes lá, o Estado, nessa premissa de que há um embate entre classes, ele não é o imparcial. O juiz, acima do embate, que impõe regras para o embate econômico. Ele tem lado. Mas agora há uma outra questão relacionada a um princípio elementar de
combate a qualquer possibilidade de censura. Isso é um princípio estabelecido pela Constituição. Então não adianta ficarem falando da Constituição cidadã, da Constituição longeva, defensora da liberdade, e em nome da Constituição, decidir, por exemplo, que a imprensa, e aqui é a imprensa mesmo, né? Ou seja, jornal, revista, mas não há dúvida que qualquer entrevista que tenha sido gravada, seja para um podcast, seja para um jornal televisivo ou de rádio, acabará, não demorará muito, acabará sendo inserida essa entrevista na decisão de que o veículo de comunicação torna-se responsável por declarações de entrevistados. O caso que chegou ao Supremo é específico, como deve ser. Não é que levaram lá uma tese para ser apreciada. É um caso específico. E que, aliás, é um caso muito sério. E a família do injuriado pode e deve cobrar na justiça uma reparação de quem injuriou. Esse é o primeiro ponto. Há muito tempo, em 1966, o Costa e Silva, ele era ministro do Exército e candidato à sucessão presidencial. Ou seja, era o sujeito que o Castelo Branco havia apontado, junto com outros generais de peso, para ser o sucessor do Castelo Branco. E ele fez uma viagem e a ideia é que ele passaria pelo Aeroporto Internacional do Recife, Aeroporto dos Guararapes. E no dia 25 de julho de 66, houve um atentado, uma bomba explodiu no saguão do aeroporto. 2 pessoas morreram, 14 ficaram feridas. E o guarda civil, que percebeu uma mala abandonada no saguão e resolveu retirá-la e entregá-la no balcão do Departamento de Aviação Civil quando ocorreu a explosão. Ele não morreu, mas perdeu uma perna. Morreu o secretário de governo e jornalista Edson Regis de Carvalho e o vice-almirante reformado Nelson Gomes Fernandes. E na época, houve uma acusação leviana, inclusive tudo indica com tortura, contra o Edinaldo Miranda e o Ricardo Zaratini, como responsáveis pelo atentado. E ali eles foram torturados para que confessassem. O Zaratini faleceu há 6 anos, né? E aí, numa entrevista agora, recente, que não tinha nada, mas até porque ficou provado depois que o Zaratini não tinha culpa, que eles não tinham culpa. Um outro foi apontado como responsável, mas nunca houve ali uma prova cabal, né? Inequívoca. O que se sabe é que houve um atentado, a ideia era matar o Costa e Silva e um jornalista e um almirante reformado morreram. Mas então, vem a história de que houve uma ação contra o jornal que publicou a entrevista de um delegado, foi parlamentar, etc., e que mencionava o Zaratini, tratava o Zaratini como culpado. Ora, quando há 55 anos
o país inteiro sabe que ele não tem culpa, não tinha culpa, que ele não teve participação. Foi escolhido ali, porque eles queriam prender alguém, imagina a pressão em cima dos policiais, né? Tem de prender alguém, pô, tá brincando. E prenderam alguns ativistas, né? Então, houve um processo, caso específico, um processo contra um jornal, Diário de Pernambuco, e processo ajuizado pelo Ricardo Zaratini Filho, e correu para cá, correu para lá, caiu no Supremo. O relator foi o Marco Aurélio Mello. O Marco Aurélio Mello falou, não há nenhuma dúvida que quem caluniou, difamou, deve responder por isso. O jornal não. O jornal não referendou, não ratificou, não apoiou a declaração. Ele publicou a declaração de um sujeito. Foi dada numa entrevista. A responsabilidade é de quem declara, de quem fala, não do jornal. É uma informação. Amanhã ou depois, o Bolsonaro está dando uma entrevista e ele diz que o Lula é isso e aquilo, ou o Lula está numa entrevista e diz que o Bolsonaro é aquilo e é isso. O veículo é responsável? Não. Se alguém quiser processar, quiser tentar uma ação por calúnia, difamação, injúria, mentira, que o faça, mas contra quem declarou, não contra o veículo. Ou será que num debate, por exemplo, as declarações serão também de responsabilidade do TSE? O TSE poderá ser processado como organizador do calendário eleitoral e que abre possibilidade durante o período de campanha para debates. Ou será da televisão, ou da emissora de rádio, ou do jornal que promove o debate? Claro que não. Por que numa entrevista a responsabilidade deve ser do jornal, da revista? E aí, o voto do Alexandre de Moraes, ele já vem com um pé atrás, dizendo, não é censura. O voto dele já traz ali a afirmação, isso não é censura. É liberdade com responsabilidade. Essas expressõezinhas, né? Meu amigo, juridicamente isso quer dizer o quê? A responsabilidade é do adulto que declara, não do veículo onde ele declarou. Porque senão uma entrevista ao vivo terá um status jurídico diferente de uma entrevista gravada. Porque ao vivo, convenhamos, não? Vamos entrevistar aqui o Ciro Gomes. Ciro, o que você acha do Lula? Pá, 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 pá. E do Bolsonaro? Pá, pá, pá. Xingou os dois. A responsabilidade não será do veículo que está entrevistando ele ao vivo. Você não pode prever a resposta. Mas e o jornal? E a revista? E o podcast? Porque, é claro, você estende também ao YouTube, seja o que for, plataformas. Porque isso é decorrência. Você tem uma decisão inicial fechadinha, jornal e revista. É lógico que haverá consequências para entrevistas gravadas em rádio e televisão. Claro, porque aí já não há. Vocês sabiam o que ele falou e botaram no ar. Isso é censura. Não há outro nome. O Alexandre de Moraes diz que não, mas é censura. Escancarada. Ora, se alguém diz algo que atenta contra outra pessoa, contra uma instituição, esse alguém deve responder por isso. Porque é uma informação. Olha, na opinião do fulano, Beltrano fez isso. Fulano está dizendo que Beltrano fez aquilo. É uma informação.
Se não fez, vai processar o que disse que ele fez. Não o veículo que tornou pública a opinião de A sobre B, de fulano sobre Beltrano, sobre Cicrano. E mais. Toda decisão do Judiciário, e principalmente do Supremo, no caso do Supremo especialmente, por ser um tribunal constitucional, você tem consequências que atravessam décadas, que vão influenciar outras decisões, outras situações jurídicas, e que se tornam, claro, parâmetro para os tribunais todos, é o Supremo. É preciso muito cuidado. A primeira coisa que o ministro do Supremo deve fazer é, olha, de acordo com o artigo tal da Constituição, que diz... Então, de acordo com o texto constitucional, que é o que interessa, a minha opinião não interessa, interessa o que está aqui na Constituição, eu decido tal coisa, eu voto assim. Mas essa história de liberdade com responsabilidade, quer dizer, nós não pagamos para que eles trabalhem como Montesquieu, ou como Thomas Hobbes, ou como Maquiavel. Não são pensadores. São juristas que devem dizer o que a Constituição afirma a respeito disso ou daquilo. Nada mais que isso. O Fachin trouxe uma posição diferente, mas interessante. O Fachin diz, olha, quando se trata de acusar alguém de ter feito algo porque um regime de exceção disse que ele fez algo, aí o veículo de comunicação, quando é gravado, quando é dito, portanto, antes da publicação, a publicação é a posterior, o veículo de comunicação deve se responsabilizar porque ele está tratando de uma declaração que se ampara numa decisão de um regime de exceção. Então é algo bem situado na história. A ditadura disse que fulano era culpado. Opa, alguém vem e afirma isso. Não, de acordo com o Estado na época, ele é culpado. No mínimo, você deve colocar reparos, nota. Não censurar, hein? Não censurar. Mas ter uma corresponsabilidade e procurando tratar dessa corresponsabilidade com a informação do que aconteceu na história. A Carmen Lúcia seguiu o Fachin. Já o voto do Alexandre de Moraes foi acompanhado pelo Toffoli, lá atrás ainda pelo Lewandowski, que depois, só na semana passada é que eles voltaram ao tema, mas o Lewandowski chegou a votar. O Fux acompanhou o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes também. E aí é que está. No caso específico do Zaratini, é um acontecimento antigo, etc. Houve a lei da anistia. E você pode dizer que houve negligência. Pode dizer que houve negligência do jornal, dizendo, opa, peraí, vamos fazer aqui, vamos colocar ao lado da entrevista uma grande nota, letras garrafais se querem, mas dizendo, ó, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, há afirmações aqui que só eram sustentadas por um regime de exceção, por uma ditadura. E escolhia quem era culpado. E do que era culpado. É preciso esclarecer isso. O problema é porque a tese é de repercussão geral. Ainda não foi fixada, já há uma maioria, mas há divergência sobre as circunstâncias. Se ao fim seguirem o caminho do Fachin, pelo menos você terá algo situado na história. Estamos falando, e aí não é só regime militar não, hein? A ditadura getulista fez a mesma coisa. Escolhia culpados e dizia quais eram os crimes. Escolhia os crimes.
Então, são períodos específicos da história. Mas e hoje? E amanhã? Está lá um desses políticos dando uma entrevista. Ele declara a opinião dele. Se a opinião dele ofende alguém, esse alguém pode processá-lo. Se de fato a pessoa entender que houve mentira, ofensa, injúria, calúnia, difamação, processa. E ganha, hein? E ganha. Agora, o veículo é um mecanismo de censura. E, de certa forma, essa proteção, porque isso vira uma proteção, isso se estende também para o judiciário. Não é? Então, aquela vice-procuradora disse que o Alexandre de Moraes está ferindo a Constituição. Ela falou isso umas 2, 3 vezes. Quer dizer que se ela agora der uma entrevista e reafirmar isso, o veículo será corresponsabilizado? O cara vai falar, pô, eu não vou ouvir essa mulher. A autocensura, que aliás era um fenômeno presente durante a ditadura militar. Houve um momento em que os censores já viravam apenas a lembrancinha. Não se esqueçam, a autocensura já havia se tornado o modo de operação dentro da redação. A censura foi incorporada. Alguns combatiam, né? Pasquim fazia isso, com gosto. Aí retiravam das bancas, queimavam, jogavam fora, prendiam. Mas eles mantinham a posição. Agora os jornalões iam testando ali, mas durante muito tempo assumiram. Havia contestações, né? Algumas até inteligentes, como a receita de bolo, lá no Jornal da Tarde, o Lusíadas no Estadão. Então o sujeito olhava aquilo e falava, bom, aqui havia, esse era espaço para uma matéria que foi censurada. Mas depois aquilo foi incorporado, né? Já havia autocensura. E é esse o alerta que está sendo feito, esse é o alerta fundamental pela Associação Nacional de Jornais, que emitiu uma nota falando exatamente que a autocensura será uma consequência dessa decisão do Supremo, a casa, o corpo guardião da Constituição, a Constituição que abomina a censura. Ronald. Bandeirantes acontece sempre das 3 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E o tema de abertura, que começa por volta de 13h30, tem o Entendendo a Notícia. É o tema do Zaidan e vira podcast. Está aí disponibilizado nos principais agregadores de podcast. Está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Sempre à sua disposição nas nossas redes sociais, no nosso site, também no Bandplay também. Daqui a pouco tem a participação ao vivo aqui do Milton Neves. Rede Bandeirantes de Rádio.